E a gente vem aqui para Cláudio Santana ter que explicar como é que o Náutico, jogando nos aflitos, favorito, não resolve o jogo no tempo normal, vai para a disputa de pênaltis, é eliminado em cobranças de pênaltis intermináveis. E eu estava acompanhando com um pouco de delay, né? E eu ficava sem entender como é que sempre o pênalti decisivo era na pior pessoa possível para bater. E acabou acontecendo a eliminação para o Salgueiro. O Náutico agora, com essa eliminação, além do fato de, obviamente, não disputar o campeonato, né? Ia buscar o tri, né, Cláudio? Ele era bicampeão. Ia buscar o tricampeonato pernambucano. E além da queda, né, como a gente fala, o Coice, a equipe também agora só tem chance de Copa do Brasil para o próximo ano, se vencer a Copa do Brasil, ou seja, uma chance muito pequena de acontecer. O Náutico, além da eliminação, também praticamente dá adeus à Copa do Brasil do próximo ano, e agora só tem aí para a temporada 2024 ou retornar para a Série B ou disputar uma Série C sem a grana da Copa do Brasil e com muita possibilidade. Aliás, vai disputar a Copa do Nordeste, seja a pré ou seja a fase de grupos, vai depender se o esporte vai ser ou não campeão. Então, Cláudio Santana, queria que você falasse, né, sobre esse vexame, né? Acho que a palavra é essa, né? Ser eliminado pelo Salgueiro, um time que era favorito para chegar, para ser finalista, para disputar a final, e acaba sendo eliminado nessa fase aí bem antecipada, que pouca gente imaginava. Então, eu queria que você desse seu boa noite inicial e já explicasse aí como tudo isso aconteceu nos aflitos. Fala, Minhoca, JP e a turma que está acompanhando aqui. Veja, é um vexame, e aí vou tentar não ser mal interpretado, mas não é um vexame pelo lado do Salgueiro. Acho que o Salgueiro foi bem. É o pior Salgueiro dos últimos anos, mas é um Salgueiro bem brigador. Mas é um vexame dentro do contexto do Náutico. É vexame do Náutico para o Náutico mesmo. Acho que o Náutico hoje teve muito disso. Antes até de análise dessa análise do jogo, o contexto do Náutico para a temporada, né? Você falou aí que o Náutico praticamente fora da Copa do Brasil no próximo ano, vai entrar na Copa do Nordeste, mas talvez numa pré-Copa do Nordeste, que, por exemplo, se o Náutico entrou na Copa do Nordeste esse ano, 2023, não sei se o Náutico teria condições de classificar, não, porque o Náutico ainda estava num estágio muito inicial de trabalho, né? Então, assim, jogar uma pré-Copa do Nordeste, que é um risco, são jogos perigosos. Só lembrando, Cláudio, se o esporte não for campeão, né? Se o esporte for campeão, aí o Náutico vai junto com o esporte para a fase de grupos. Entra pelo ranking, né? Então, acho que é um risco mínimo até, mas existe um risco hoje, né, de disputar essa pré-Copa Nordeste. E o muito maior de não jogar a Copa do Brasil. Então, tem esse prejuízo já da Copa do Brasil financeiro. E aí tem um fator que ainda não é tão importante quanto, mas tem um peso considerável para a temporada 2023. O Náutico vinha, após o rebaixamento, construindo, colocando tijolinhos ali, e a gente falou em várias lives aqui, de evolução do time, de confiança do torcedor, da relação do torcedor com o clube, após um rebaixamento que foi muito traumático, da forma que foi, de uma forma tão vexatória, né, como foi o rebaixamento do ano passado. Então o Náutico estava construindo um muro ali, tentando reconstruir uma relação com o torcedor, uma relação de confiança, uma retomada, e aí isso envolve não o clube em si, só o clube em si, é a diretoria, os novos diretores e os antigos que estavam, o próprio Dado Cavalcante, o elenco, os jogadores remanescentes e os jogadores novos. Então, estava sendo construído esse murinho ali de uma relação. E aí, o jogo contra o ABC aparentava ser um jogo fora da curva. E aí, deu uma balançada nesse muro. E aí, hoje, acho que esse muro que estava sendo construído, esse tijolinho, foi tudo por água abaixo, foi tudo destruído. E aí, vou ressaltar, não é eu não estou falando de time, estou dizendo aqui, tem que demitir todo mundo, colocar outro. Não, o time tem uma base para a Série C, precisa de reforço, isso é outra história. Eu estou falando de uma coisa mais extracampo, que estava sendo construído e que foi destruído hoje. E agora o Náutico vai ter que reconstruir para a Série C, que é o principal campeonato do ano, e no momento, se o Náutico perde uma final para o Sport, não ia ser traumático como foi, talvez nem perder para o Retrô na semifinal, seria ruim, seria muito ruim, mas não seria tão traumático como foi contra o Salgueiro hoje. Então, o Náutico volta para estacar zero nesse relacionamento com o torcedor, nessa questão de relação. O próprio, isso, vai sobrar para Diógenes novamente, que estava nesses 3, 4 meses, o quarto mês aí, estava um pouco mais tranquilo, entre aspas. Recebi algumas críticas, mas o tom estava bem mais ameno. Agora volta tudo para ele. Então, o Náutico, como um todo,
volta para o início da temporada nessa tentativa de retomada de confiança, e agora o acesso não é mais já era uma obrigação, agora virou uma questão de sobrevivência para todos que estão no clube hoje, até porque tem uma eleição no final do ano, tem uma sobrevivência para Dado Cavalcante, para os jogadores que estão aí, então virou todo um contexto aí de virada de chave ao contrário para o Náutico, para o momento ruim. E aí, entrando no jogo, o Náutico, eu até tuitei isso, e eu comentei com 10, 15 minutos de jogo, eu não senti o Náutico com espírito de decisão, desde o início da partida. E o que aconteceu, a mesma coisa contra o ABC. A diferença é que o ABC é muito mais time do que o Salgueiro. Então, o Náutico, por ser superior, acabou criando algumas chances. Perdeu algumas chances, três. Pode falar. Rapidinho, só para não ficar tão distante, né, desses aspectos mais fora do campo, se vinha criando muito uma confiança, né, principalmente pelas duas decisões, digamos assim, que se teve na Copa do Brasil. Né? O Náutico passou ali com uma certa, não vou dizer tranquilidade, mas passou com merecimento, né, por São Bernardo e por Vila Nova, né, cada um dentro do seu contexto, dentro do que foi o seu jogo, mas passou merecendo passar nesses dois jogos, e começava a se criar essa casca, né, essa onda aí, principalmente, e aí a gente fala isso muito pela sensação da torcida, né, o que a gente acompanha principalmente nas redes, né, nos debates, nas conversas, de que o Náutico é um time cascudo, né? O Náutico não tá na ponta dos cascos ali tecnicamente, né? É muito nítido que esse time tecnicamente não é o mais primoroso, mas é um time que está sabendo jogar cada partida dentro do seu tamanho, né? E aí, principalmente, né, essas decisões. É um time que está sempre ali no limite, né? Que tem, de forma um pouco clara, as suas maiores necessidades, e o que foi esse jogo, não ter matado esse jogo, deixa isso ainda mais explícito, né? Quando a gente for falar do jogo em si, a gente vai falar um pouco mais. Mas vinha se criando nessa, poxa, o sorteio ali da Copa do Brasil, né, quando acontece, deixa esse ar de foi um sorteio legal, né, dentro do que o Náutico ali do pote 1, os times que estão ali mais na Libertadores, os times mais teriam um Palmeiras, um Flamengo, né, vai lá, um Corinthians, um não sei quem, e você vem para um time que não faz o início de ano tão bom como o Cruzeiro, né? O time que vem passando por grande pressão, e aí você diz, poxa, a gente está num momento bom, né? Os caras lá não estão no momento, não vou dizer nem que não é um momento tão bom, é um momento ruim, de fato, né? Pela pressão, pelos protestos, tudo, mudança de treinador, né? Você pega um trabalho ali no início que é ruim porque você não vai ter tantos parâmetros para analisar, mas também para o lado de quem vai enfrentar também é interessante, porque ainda não é um trabalho consolidado, né, o Cruzeiro de Pepa agora pela frente, e ia se criando isso. Pô, o Náutico não é favorito, mas é um Náutico que vai para o jogo, o Náutico que vai ali de peito aberto, buscar fazer um resultado legal em casa, buscar ir para o confronto, né, levar um confronto legal para decidir fora, talvez ali mais fechado, se conseguir na pressão em casa 1-0, né, uma vitória, ou tentar ali um pênalti, né, algo nesse sentido. E aí quando você traz para o jogo do ABC, né, um jogo em que foi um Náutico irreconhecível, né, e aí você já pesava ali, poxa, um Náutico muito diferente aqui hoje, um Náutico que nas decisões não foi esse Náutico que a gente estava vendo, não foi esse Náutico que a gente estava vendo nas decisões, e aí você ainda pesava, tá, mas pode ter sido somente um dia, né, pode ter sido um dia ruim, naquele dia teve muito jogador do Náutico, jogador que não foi para o jogo, né? Vitor Ferraz saiu ali depois do aquecimento porque ficou passando um pouco mal. Jogadores, acho que 3 jogadores, né? Wagner, Diego Ferreira e Souza, se eu não me engano, passaram mal. Não foi Souza, não, foi outro, mas agora eu não vou lembrar. 3 jogadores passaram mal durante o jogo, né? Poxa, a virose, foi alguma comida ali mais diferente. E tudo você tinha algo para passar a mão ali e dizer, tá, foi algo pontual. Né? Possivelmente nas próximas decisões, nos próximos jogos de mata-mata, mais pegados, mais pressão, mais importante, a gente vai ver mais aquele Náutico da Copa do Brasil do que o Náutico do ABC. E aí a gente vem para a partida de hoje, onde o Náutico
teve bons méritos, ali fez um primeiro tempo bem legal, na minha visão, a gente vai debater ali, criou, chegou, né, teve chances, vem para a virada do intervalo e tem a chance de ampliar, e ali no pênalti que Jael cobra, com o 2-0, possivelmente seria o nocaute do Salgueiro, né, por ser muito ali no início, por ser um Salgueiro, como o Cláudio falou, não, a gente já viu times do Salgueiro muito melhores, tanto individualmente quanto coletivamente, né? Então, esse é o Salgueiro mais abaixo que a gente viu aí recentemente. Seria um 2-0 ali que basicamente mataria o jogo e acho que o Náutico poderia jogar até num ritmo se segurando um pouco mais para a semifinal que teria sábado. Né? Mas aí vai deixando o Salgueiro vivo, vai deixando o Salgueiro vivo, vai deixando o Salgueiro vivo, e aí acontece o que aconteceu, né? E você mesmo, Cláudio, como já tem iniciado, o próprio Maestro que chegou agora, podem falar mais, né, do que foi de fato aí esse jogo com a bola mais jogada, né, digamos assim. Só para pegar aqui o gancho, JP falou da Copa do Brasil, do jogo contra o Cruzeiro, né? E eu acabei esquecendo desse detalhe. Falei da Série C, mas pulei esses jogos. Porque, e até acabar completando o que eu estava falando, né? O Náutico, nessa relação de confiança que estava sendo reconstruída depois do rebaixamento, esse era um jogo grande. Eu sei que o Náutico jogou contra o Cruzeiro nas últimas série B, né? Mas agora seria um jogo de mata-mata, Copa do Brasil, então um jogo nos aflitos, com um time grande. Seria um jogo para o torcedor sentir aquele... É um jogo diferente, é um jogo completamente diferente do que um jogo contra o Salgueiro, mesmo sendo um jogo de mata-mata, enfim. E aí quebra tudo. Agora a expectativa de público, que poderia ser alta, já vai ser muito baixa. Enfim, quebra tudo. O Náutico volta para estaca zero, como eu disse. E aí, entrando na parte do jogo, como eu falei, com 10, 15 minutos eu já estava sentindo o Náutico muito moroso, lento, e aí criou chances, mas muito nas fragilidades do Salgueiro. Chegou 4, 5 vezes, chegou algumas chances, mas eu não via velocidade, não via ímpeto, eu não via nos jogadores do estádio, né, aquele espírito de decisão. Até que sai o pênalti no final do primeiro tempo, o Náutico faz 1-0 veja, o Náutico foi melhor do que o Salgueiro, mas eu ainda não acho que tenha sido uma boa partida do Náutico, porque o Náutico já mostrou na temporada, apesar das chances criadas. Eu acho que a postura, muito mais pela postura do time. No segundo tempo, o Náutico também mantém aquele jogo moroso, o Salgueiro começa a chegar mais com perigo e tem outro pênalti. E aí tem o pênalti perdido por Jael, né, que aí ele já estava muito mal no jogo. Souza estava em campo, podia ter batido o pênalti, e Jael pediu para bater, Dado até falou na coletiva de que ele descumpriu a ordem, porque Souza era o primeiro que bateu. Não é só que podia, não, né? Que deveria ter batido. Deveria. Não é um jogo, veja, era um jogo de quarta e final. Quem podia ter batido foi Jael. Quem poderia ter batido foi Jael. Souza deveria. E aí ele descumpriu a ordem, e aí, se ele descumpriu a ordem, é uma responsabilidade de Dado também, que não podia ter deixado. Dado era para ter batido o pé ali, ou chamado o Souza, acho que o Vitor Ferraz estava em campo, que era o capitão, chamado ali, quem bate é Souza, e tinha que bater. O Souza bateu 3 pênaltis hoje, né? E fez 3 gols. E aí Jael perde o pênalti, e aí o jogo fica muito já naquele clima de vai dar merda, e deu, né? O Salgueiro faz o gol e leva para os pênaltis, e ganha os pênaltis depois de quase uma cobrança de pênaltis intermináveis ali. Mas, e aí nos pênaltis, veja, o meu sentimento dos pênaltis já era muito de que não ia dar. Assim. Durante o jogo, eu estava sentindo um clima estranho do time por essa falta de postura de jogo decisivo, e faltou muito contra o ABC, e hoje se repetiu. Parece que foi uma continuidade daquele jogo contra o ABC. E aí eu digo, vai ter gente que vai dizer, o Ronaldo criou muito mais que contra o ABC. Mas porque o Salgueiro é muito inferior ao ABC. Então, a diferença básica é essa. Então, o Náutico é melhor que o Salgueiro. Por isso que chegou até com certa facilidade em alguns momentos. Mas não estava o clima. E aí, o Náutico teve a chance de matar o jogo nos pênaltis, no pênalti de Jael. Não matou, toma empate. E durante os pênaltis, eu perdi as contas. Quantas chances o Náutico teve de vencer? Acho que tem umas 3 ou 4, né? De vencer e não aproveitou. E aí, um dos momentos lá que teve foi com o Wagner. Que eu não entendi porque Paulo Miranda não bateu. Era bola... Paulo Miranda podia ter batido no lugar de Wagner. Ele estava sentindo... Clauber. Tanto que quando ele cobra o pênalti na sequência, ele sai mancando. Ele sai mancando. Mais uma questão de ordem física ali para meio que resolver sem precisar chegar nele. A impressão que eu tive é como se deve ter tido uma conversa antes, assim, Paulo Miranda
só em caso de última cobrança, porque ele não tem nem condição de bater o pênalti. Assim. E aí Wagner bateu. Mas aí eu acho que entra outra questão, né, Cláudio? Que é a maneira como você vai bater uma penalidade, né? Ali foi a ignorância que ele fez, né? Que basicamente, um tiro de meta. Um fio de gol ali, praticamente. Veja, na minha cabeça ali no estádio, eu fiquei pensando, pô, isso aí é Wagner. Falhou no gol e querendo se redimir no lance, querendo sair como herói. Mas talvez faça mais sentido essas... E foi aquele pênalti até, digamos, um tanto quanto óbvio, né? O goleiro que falhou ali, bater no meio forte, que, na minha visão, se ele acerta o gol, né? Acerta dentro da barra no meio, mesmo que tenha sido muito forte, teria sido a chance de Everton defender, né? Everton, goleiro do Salgueiro, ele tem um histórico de ter sido da base do Sport, né? E por Everton não ser um goleiro com uma grande estatura, digamos assim, né? Ele sempre teve talvez um pouco de dificuldade ali em cobrança de pênaltis por conta da estatura, da envergadura. Ele consegue acertar até várias vezes o canto, mas quase nunca consegue chegar na bola, né? E a chance meio que dele pegar um pênalti ali que talvez fosse, sei lá, bem batido, seria esse pênalti no meio que ele ficasse esperando, né? Então era um tanto quanto óbvio assim, essa cobrança de Wagner e que Everton ficaria ali esperando também. Mas acabou que nem dessa forma aconteceu, acabou que foi diretamente para fora, né? E eu esperava, por exemplo, outros pênaltis. Eu vi que o goleiro saía antes. Eu disse, pô, quando o Náutico teve 3, 4 chances, eu pensei que o Náutico ia... Os jogadores estavam batendo, né? Bater uma no meio era gol. Uma no meio era gol. E aí não acontecia. Os jogadores do Salgueiro bateram muito bem as cobranças. Muito bem mesmo. E eu vi alguns torcedores culpando o Wagner. Ah, não pegou pênalti. Pegou um, né? 1 ou 2, eu nem lembro. Foi tanto pênalti que já me perdi. Mas perdeu o pênalti. Mas assim, e aí... Fechei a análise do jogo só para falar a última parte da eliminação. Eu acho que agora não adianta personificar essa eliminação. Acho que é uma eliminação muito geral. E se for para personificar, eu acho que hoje vai muito na conta de dado. Porque se o time entra com postura daquele jeito, passa pelo treinador. Eu acho que as substituições dado no momento importante do jogo, ele colocou 3 meninos em campo. Botou Matheus Cocão, botou Fernando Neto, e agora eu não lembro, não sei se foi Júlio. Acho que foi Júlio. Foram 3, apesar que Júlio já tem um pouco mais... Entrado, né? Mas assim, era um momento do jogo ali que eu não teria feito aquelas substituições. E aí, o torcedor pode falar de Jael, acho que Jael tem muita responsabilidade, por capricho dele, ele bateu o pênalti, aí tem sua responsabilidade. O próprio Wagner também na última cobrança, acho que Dado, de todos, além dos jogadores, Dado tem uma responsabilidade maior, mas acho que é muito coletivo. Hoje o Náutico não pode entrar num jogo decisivo com a postura que entrou mais uma vez. E aí é um jogo para, como eu disse, o Náutico volta a estacar zero e aí a própria diretoria vê o que é que está faltando de personalidade nesse elenco. Talvez seja um pouco mais de experiência, mais de qualidade, principalmente precisa, mas independente da qualidade, hoje era para o time ter passado pelo Salgueiro, se não de forma tranquila, mas pelo menos de forma confiante, 2-0, sem sustos. Era passar de forma merecida, né? Merecida. E aí, hoje, veja, Minhoca, o sentimento do torcedor, veja, ia acontecer se o Náutico passa nos pênaltis, eu acho que o Náutico seria vaiado. Porque estava todo mundo, quando acaba o jogo, a torcida vaia nos pênaltis, quando vai para os pênaltis. E seria muito justo, porque em nenhum momento o Náutico pareceu querer essa vaga. Então, assim, foi muito... O Náutico buscou essa eliminação nos pênaltis e conseguiu. E aí, acomodado, né? Acho que a palavra é essa. Acomodado. Como se fosse fazer sem fazer muita força. Eu vou chamar agora... Só para fechar. Surpreende porque esse elenco tinha mostrado uma postura completamente diferente durante esse ano. Perfeito. No jogo, nesses 2 jogos decididos, ABC e agora Salgueiro, fez o contrário. E aí eu vou até chamar o Cássio também para mencionar. Aliás, antes de chamar o Cássio, até para explicar, eu estou vendo muita gente aqui falando sobre questão de Copa do Brasil, Copa do Nordeste, né? A situação... muita gente até colocou, eu coloquei no Twitter, o Fred até retweetou, só para explicar, né? São 3 vagas para o futebol pernambucano na Copa do Brasil. Campeão e vice. E o melhor 2 semifinalistas, aquele que fez a melhor primeira fase ganha a 3ª vaga. Pernambuco ganhará uma 4ª vaga se o Sport for campeão certo? O Sport pode ser campeão da Série B e da Copa do Nordeste ou só ganhar uma delas.
e aí ganha uma quarta vaga, ou seja, os semifinalistas eles vão para a Copa do Brasil se o Sport for o campeão da Copa do Nordeste ou da Série B, ou se ganhar os dois. Porque se o Sport ganhar os dois, não abre uma quinta vaga. A vaga da Copa do Nordeste vai para o vice-campeão, certo? O Sport vai como campeão da Série B e a vaga da Copa do Nordeste é preenchida não para a Federação Pernambucana, passa para o vice da Copa do Nordeste. A vaga é da Copa do Nordeste, no caso, o Ceará, né? Nesse exemplo que eu estou citando. No caso da Copa do Nordeste, diga. Só para ampliar o que você está falando, para você ver, o Sport pode até ganhar a Copa do Brasil também. Se ganhar a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste e a Série B, o Sport poderia abrir 3 vagas, mas não existe isso. Se acontecesse isso aí, só abriria de toda forma, como você falou. Só para dar um exemplo, pode arrastar todas as competições possíveis, mas você só abriria uma vaga para o Estado. Aí haveria uma distribuição dessas vagas em outros lugares. O máximo que pode ser a Federação Pernambucana são 4 vagas, então o Náutico que terminou na 5ª colocação não tem chance, a não ser, que é aquela mais absurda que eu falei. Pode ser que 5 vagas, se o Náutico foi campeão da Copa do Brasil, exatamente. Né? Assim, isso, exatamente. Ou seja, assim, um time não pode ganhar 2 torneios. Se um time ganha 2 torneios, o Estado só ganha uma vaga. Agora, se 2 times ganharem cada um torneio, mesmo que sejam esses mesmos torneios, aí o Estado terá 2 vagas. É meio confuso, mas é desse jeito. E aí a Copa do Nordeste, gente, é bom lembrar, a ordem de chamada é o seguinte, o primeiro a ser chamado, no caso Ceará, Bahia e Pernambuco, eles têm 2 vagas diretas na fase de grupos. Para o campeão, que aí pode ser Sport, Petrolina, enfim, os 4 que estão nas semifinais, mais o melhor ranqueado. O Sport já está garantido, porque por mais que não dê Sport, o Sport entra como campeão, como melhor ranqueado na fase de grupos. Se der Sport, o Sport vai como campeão e o Náutico entra como o melhor ranqueado. Outras 2 vagas, e aí eu estou me baseando pela a pré-Copa do Nordeste da última edição, serão 2 vagas para Pernambuco. A primeira chamada é para o melhor ranqueado. Acontecendo o Sport campeão, o primeiro do melhor ranking, já que o Náutico entra na fase de grupos, é o Santa Cruz. E o outro é pelo o melhor desempenho no Campeonato Estadual, ou seja, quem for finalista contra o Sport e for vice-campeão, esse time vai disputar a pré-Copa do Nordeste junto com o Santa Cruz. Se não der Sport, digamos que de Retrô, de Petrolina, qualquer outra equipe, aí vai o campeão, que não é o Sport, mais o Sport, o Náutico vai entrar como melhor ranqueado na pré, e não é o Santa Cruz que vai entrar. Vai entrar o melhor do estadual, tirando esses que já foram chamados. Então não vai ser o Sport, não vai ser, digamos, o Retrô, acaba sendo quem é tirando o Retrô, quem é o próximo que está melhor classificado é o Petrolina, né? Pronto, o Petrolina entraria. Se Petrolina e Salgueiro caírem, certo? Nas semifinais, quem entra na pré junto com o Náutico seria o Petrolina e não o Santa Cruz. Por isso que nesse momento agora o Sport acaba, obviamente, favorecendo o Santa Cruz para disputar a Copa do Nordeste e o Náutico para entrar na fase de grupos. Então, só explicando aí como é a ordem de chamada, pelo menos baseado na última Copa do Nordeste e segundo o regulamento do Pernambucano para a Copa do Brasil. Agora sim, Cássio, queria que você falasse, você mencionou muito, a gente fez aqui na segunda-feira o Raiz, né? Qual era a chance a gente falou, qual é a chance do Náutico ser eliminado? A gente falou que tinha um favoritismo, mas eu lembro que você mencionou muito, né? Teria que apresentar o futebol tal qual jogou contra o ABC. E o próprio Cláudio trouxe aqui que lembrou muito a maneira como o time jogou apático contra o ABC, numa partida que talvez o Náutico, né, não entrou conectado com o jogo, do que valia o jogo, o risco que tinha a chance de perder a vaga na Copa do Brasil. E aí, com essa eliminação, queria que você falasse um pouco também do que você observou da partida e dessa eliminação. Primeiro, agora, oficialmente, né? Boa noite, Tiago. Bom dia, né? Já virou boa noite, eu disse. O que você quiser. Tiago, Clauber, JP, a galera que ainda está aqui com a gente. E sobre essa partida do Náutico, ele fez desse jogo semelhante contra o ABC, mas tem uma diferença ali. O scout hoje, nesse jogo contra o Salgueiro, ele foi muito favorável ao Náutico, né? Os dados do Footstat, eles apontam 63% de posse de bola para o Náutico, que chegou a ter 70% ganhando o jogo e atacando. E o scout em finalizações foi 17-5.
e os finalizações certas foi 7-3, sem contar o roteiro do jogo, onde você tem um pênalti no último lance do intervalo, ou seja, o adversário está quase ali, pô, a gente está segurando o time, vai para o intervalo para ajustar, aí você toma um golpe desse, que é um golpe, tomar um gol em 52 minutos, vai para o intervalo, e na retomada, o pênalti para fazer 2-0 foi aos 13 minutos, ou seja, muito rápido, ou seja, enquanto o Salgueiro ainda estava se refazendo ali para tentar um cenário, e o Náutico teve a chance de fazer 2-0. O roteiro foi, mesmo com a atuação abaixo, mas não tão abaixo quanto a do ABC, ali o Náutico não fez absolutamente nada. Nesse jogo contra o Salgueiro, o Náutico não fez uma grande partida, mas talvez até pelo nível que esse Salgueiro tem, o Salgueiro chega pela 10ª vez à semifinal, mas assim, é porque o time tem tradição também, mas esse está longe de ser o melhor Salgueiro. Eu não acho, por exemplo, o Salgueiro foi campeão de 2020 o melhor Salgueiro. Só para ter ideia, o Salgueiro foi campeão em 2020 e desses 10 anos seguintes que o Salgueiro chegou à semifinal, eu não acho de 2020 o melhor Salgueiro que o Salgueiro. O melhor time que o Salgueiro já teve nessa década, nesses últimos 10 anos. Muito menos esse de 23. Mas que conseguiu a vaga na última rodada, tá? Ele foi para a última rodada em 7º lugar, o Central perde do Sport, o Salgueiro vence o Afogados, aí tem a única mudança no G6, o Salgueiro pega o 6º lugar e tira o Náutico, atual bicampeão, dentro dos aflitos. É um vexame grande para o Náutico, porque o roteiro ele abriu muito para o Náutico se classificar, e quando você ainda vai para os pênaltis, aí você lembra ainda que o Náutico ainda teve 2 oportunidades para fechar a série, como já foi dito aqui, na cobrança de Wagner, que poderia ter sido Paulo Miranda, mas acabou sendo Wagner, e a de Diego Matos. A de Wagner por cima e a de Diego Matos, Everton defendeu. Numa série de cobrança, numa série de pênaltis, com 34 cobranças, onde 12 jogadores, 6 de cada lado, bateram 2 vezes. Por exemplo, o jogador do Náutico que perde, ele perde um, tinha feito outro. Ou seja, é um vilão que não é vilão. Assim, porque ele já tinha convertido. Tipo, Souza, por exemplo, fez 3 gols de pênalti nesse jogo, um no tempo normal e os 2 que ele teve a oportunidade, os 2 na disputa ele marcou. Numa série de 34 cobranças que termina 14-3, ou seja, o Salgueiro desperdiçou 3 e o Náutico desperdiçou 4. É isso? É isso. O Salgueiro desperdiçou 3, o Náutico desperdiçou 4. Ali eu acho que poderia ter dado realmente qualquer coisa. A chance do Náutico foi durante o jogo. Durante os pênaltis, ela não ficou em nenhum momento assim, mesmo quando o Náutico teve ali para fechar, não havia segurança, porque na hora que o Náutico teve o entre aspas, match point, foi com o goleiro não fazer a menor ideia como o Wagner cobrava. No de Diego Matos já tem um cansaço excessivo, pô. Meu irmão, veja só, foram quase, se eu marquei errado, foi mais ou menos mais de 30 minutos de cobrança de pênalti, pô. E assim, o lado psicológico afeta muito. Dentro de Pernambuco, aqui eu achei, nunca teve algo parecido. Eu até tuitei, se alguém achar uma disputa do aspirante, de sub qualquer coisa, de qualquer categoria de base e tal, beleza, tá lá. Eu acho que não existe. Assim, no campeonato de primeira divisão, nunca teve nada parecido. Até que o mais louco, na verdade, era 10 cobranças a menos, que tinha sido o 11-11, que foi Sport Guarani, lá na final do módulo amarelo de 87. Aí a galera botou 10 cobranças a mais. Já a galera já arrumou print, que o recorde parece que é 48 cobranças, assim. Veja só, é uma das maiores séries de pênaltis que todo mundo já viu. Então, assim, analisar o vencedor, tratar o fiasco a partir disso, eu não trato. Eu trato pelo que foi o Náutico das últimas partidas, que foi uma queda de produção, e Cláudio foi certeiro quando ele fala. Depois da eliminação, da forma como foi para o ABC, e com o roteiro que o Náutico submeteu nesse jogo com o Salgueiro, o jogo contra o Cruzeiro, ele acaba perdendo muita força. Até hoje, por exemplo, foram 6.500 pessoas. O público já... Hoje, acho que a turma não entendeu que hoje o jogo tinha um peso maior. E o público já foi abaixo. E nesse jogo contra o Cruzeiro, é preciso ressalvar, o Santos está fora da Copa do Brasil e o Náutico está virtualmente fora da Copa do Brasil. Porque o Náutico termina em 5º lugar, como o Minhoca falou, em Pernambuco vai no máximo até o 4º colocado, ou seja, entre Salgueiro e Petrolina. Primeiro, se eles avançarem para a final, eles estão na Copa do Brasil, mas se eles caírem na semifinal, Salgueiro e Petrolina, um dos dois, e no caso será o Petrolina, irá à Copa do Brasil. Aí, se acontecer aquele cenário que o Minhoca falou, se o Sport vencer o Ceará na final da Copa do Nordeste, todos os que estão na semifinal já irão para a Copa do Brasil. Mas o 5º lugar não irá. Então, que é o Náutico. A única chance do Náutico para a Copa do Brasil é vencer a Copa do Brasil.
Então, assim, o Náutico está virtualmente fora da Copa do Brasil de 2024 e é um dano muito, muito grande. Isso numa semana onde a gente estava falando, até conversei com o Cláudio esses dias, porque tem o valor do esporte, tá na dúvida de valores dos outros clubes, porque está todo mundo negociando essa questão da liga, quem é que vai pegar, um vai pegar não sei quantos milhões, outro vai pegar não sei quantos milhões, ou seja, no momento onde você está vendo uma mudança completamente de cenário, uma injeção financeira a curto prazo, que você começa a se moldar para o melhor momento. Aí o Náutico leva uma porrada desse tamanho. O Santa já tem levado, né? A gente já abordou do Santa. A do Santa é muito maior, inclusive, porque o Santa pode ficar sem tudo. Nesse momento já está sem Copa do Nordeste, sem Copa do Brasil, talvez sem... O Santa talvez só joga estadual ano que vem. Assim, é bizarro. Mas no caso do Náutico é muito grande, porque o Náutico está na terceira fase da Copa do Brasil. É só ver o seguinte, o Náutico largou com 750, ganhou mais 900 e depois ganhou 2 milhões e 100 mil reais. Ou seja, são 3 milhões e 750 mil reais. É o que o Náutico apurou até agora. Todos os anos a cota da Copa do Brasil aumenta. Mas a gente sempre fala isso. A gente sempre fala isso e dizer, mas vamos calcular com o valor atual. O Náutico, como está na terceira divisão, ele até poderia subir para a segunda divisão e mudaria de cota, né? Porque os grupos, agora, grupo 1 Série A, grupo 2 Série B, e o grupo 3 das primeiras fases da Copa do Brasil é da C para baixo. Ou seja, em caso de acesso, o Náutico já teria uma cota maior de largada ano que vem e ainda teria a oportunidade dessas cotas que ele ganhou esse ano. Ou seja, do que o Náutico fez esse ano, dois jogos. Ganhou do Vila Nova e ganhou do São Bernardo. Essas duas partidas deixou o Náutico com 3 milhões e 700 mil reais. Zero ano que vem. Assim, zero num clube que orça 19, 20 milhões. Ou seja, isso aí dentro desse orçamento do Náutico é uma fatia muito, muito grande. Então, o Náutico se o Náutico subir para a Série B, vai amenizar, porque a cota será maior, vai ter patrocínios, vai ter outra injeção, vai ter a próprio movimento no clube de sócios, porque você vai fazer uma boa campanha, enfim, ameniza. Mas caso o Náutico não obtenha o acesso na Série C, deu uma comprometida na próxima temporada muito grande e é foda, porque essa partida não foi encarada no tamanho que ela era. A impressão, veja, não é porque o Náutico perdeu desse jogo que eu acho que o Náutico, a bola do Náutico é essa, não. Eu acho que o Náutico pode jogar mesmo tendo tido um scout melhor do que o Salgueiro, em termos no futebol apresentar, falando em termos mais de plasticidade, eu acho que o Náutico joga muito melhor do que jogou hoje. Agora, cair de produção na hora que não deve, mesmo no adversário que tecnicamente era inferior, continua sendo inferior, mas está melhor colocado no estadual, mas que tecnicamente era inferior, o dano foi muito grande. É isso. Cláudio, antes da gente falar sobre jogadores que foram mal, acho que é como você falou, né? Respinga em todo mundo, dado principalmente. Queria que você falasse um pouco. Você até abriu o seu comentário muito com isso, né? Com aquele momento de tranquilidade, agora volta de novo para a mesma situação daquele rebaixamento do ano passado da Série B para esse começo de 2023, que estava tentando recuperar um pouco a questão do emocional, um trabalho ali para, sabe, julho começa muito bem, e aí, enfim, tem toda uma questão de resgate, né, da autoestima do torcedor, mas agora para esse período, né? Você até falou, né? Vai ter 2 jogos da Copa do Brasil antes do começo da Série C. Quais seriam as, não sei, mudanças que deveriam ser feitas? Você acha que uma troca de comando, acho que isso abala essa questão do grupo interno, de dado conseguir ainda fazer o melhor dessa equipe, ou de determinados atletas que, por conta dessa eliminação, aí já tentar fazer uma nova maneira de montagem de elenco, né? Porque agora a Série C ela se torna aquela coisa, né? Um time como o Náutico meio que se obriga agora a subir para apagar tudo o que foi dessa temporada. Então, o que é que você imagina que seriam escolhas que poderiam ser feitas para esse momento, já que o Náutico foi eliminado? Minhoca, tu falou da palavra resgate, né? E eu acho que a palavra era essa, mas que eu deveria ter dito desde o início, que era o resgate que o Náutico estava tentando fazer no início da temporada. A eliminação de hoje derruba tudo, né? E aí volta a pressão de dezembro, janeiro, do pós-rebaixamento. E aí, veja, mudança de treinador, hoje Dado teve muita responsabilidade nas substituições, na postura do time, assim, tão apático. Eu acho que isso passa muito pelo treinador, mas não acho que é o momento e nem acho que a diretoria vai fazer isso agora. Acho que Dado ainda tem a confiança, mas eles
sabe que ele perdeu alguns pontos a partir do momento que, mais um jogo decisivo, o Náutico não consegue entrar apático em campo, entra sem... acho que Cássio falou, eu até falei antes, né? Cássio destacou os números. Eu acho que eu falei desses números também, né? O Náutico criou mais, mas eu acho que foi mais por falta de qualidade do Salgueiro do que propriamente dito da pressão, da qualidade do Náutico, da vontade do Náutico. Mas eu acho que Dado perde os pontos, cai um pouco no conceito. A torcida tem muitos torcedores pedindo a cabeça dele, o que é natural, porque já vê uma pressão já desde o rebaixamento, isso é normal. Não acho que o Náutico vá demitir Dado, não acho que o Náutico deva demitir Dado, mas numa situação normal de o Náutico chegando na final do Pernambucano, que era uma meta básica para o Náutico esse ano. Veja, o Náutico teve algumas metas básicas. Segunda fase da Copa do Brasil atingiu e passou. Quarta de final da Copa do Nordeste chegou, foi eliminado. E o Pernambucano, a meta não era classificar para as quartas de final, era no mínimo chegar na final, até pelas questões das vagas nas competições, disputar o título. O próprio Dado falou isso na última coletiva, que o Náutico era um dos postulantes ao título. Então, o Náutico, no contexto de chegando na final, eu cravaria Dado ali no mínimo até a metade da Série B, da Série C. 8, 9 rodadas, e aí viria como é que seria o contexto. Agora, eu não consigo cravar Dado em 5 rodadas, porque agora a pressão, se o Náutico começa mal a Série C com 2, 3 partidas ruins sem vencer, acho que a chance de Dado cair é grande. E a gente lembrar que em 2018 o Náutico foi campeão pernambucano e Roberto Fernandes caiu no início da Série C, porque o início foi muito ruim. Obviamente que era um contexto também, era um torneio mais curto, né, a primeira fase. Então isso acabou pesando. Mas agora, somado essas 2 eliminações, da forma como foram as 2 eliminações, Copa do Nordeste e Pernambucano, o Náutico, Dado, volta para a mira, não só da torcida, mas eu acho que começam alguns questionamentos na diretoria. E aí ele, como eu disse, essa reconstrução do Náutico vai passar muito por Dado, ele vai ter que se reconstruir no Náutico, reconstruir a confiança, os jogadores, e aí também vai passar por reforços. O Náutico fala em 3 reforços, eu acho um número para começar a Série C ok, mas precisa de mais, precisa de reforços. Veja, não são 3 reforços para compor elenco, são 3 reforços para chegar e jogar. Pelo menos um zagueiro, um atacante que o Náutico precisa. Hoje o Náutico tinha Caion machucado, então jogou Alisson Santos, que não fez uma partida ruim, não. Não é um jogador que é para ser titular. Não era uma terceira opção. Entra Resto Sato no segundo tempo, que é um jogador que todo mundo sabe que ele não tem mais futuro no Náutico. Acabou a passagem dele. Veja, podia ter... pelo menos ele não perdeu o pênalti, né? Podia ter sido ainda pior. Mas é um jogador que não vai render. Não vai conseguir fazer mais nada pelo Náutico. É um jogador que o Náutico já está querendo emprestar, se livrar dele. Então, assim, o Náutico vai precisar contratar com qualidade. Mas, talvez 3... inicialmente, depois de uma demissão dessa, talvez 3, que eu achava um número ok, já aumente esse número, porque vai precisar dar uma resposta para o torcedor, Minhoca. O Náutico pega, eliminar nas quartas finais, traz 3 contratações para a Série C, o torcedor vai dizer, porra, a diretoria está de brincadeira. E aí vai pegar as críticas para Diógenes, e em 2021, que o Náutico perdeu aquele acesso, quando começou um dos melhores inícios, né, da Série B, que por falta de investimento, a tal como é que fala? Esqueci agora a palavra. Austeridade, tanto falado, perdeu um acesso ali, e se a diretoria falar em austeridade mais uma vez, o torcedor vai cair de pau, e com razão. E aí, hoje, o Rodolfo até deu uma entrevista, Rodolfo foi nosso companheiro aqui, falou muito bem, acho que foi importante ele dar uma entrevista, porque, por exemplo, o Santa foi eliminado ontem, nenhum diretor apareceu, eu acho uma vergonha, o diretor tem que aparecer, ele falou, deu o depoimento dele, falou que foi uma vergonha e tal. Assim, não acho que é uma atitude elogiável, acho que era o básico e correto que fez isso. Mas teve 2 coisas só que eu discordei de Rodolfo. Uma é que o Náutico, ele falou da questão psicológica do Náutico após o gol de empate do Salgueiro. Eu acho que a questão psicológica do Náutico foi desde o início do jogo. Talvez desde o jogo do ABC. Foi uma continuidade ali. E a outra foi a questão de não, o Náutico precisa de reforço, mas tem uma questão de custo, de regularização. Veja, eu sei que tem esse problema, mas o torcedor ouvir isso após uma derrota, uma eliminação dessa, o torcedor vai dizer, bicho, se não pode regularizar, não consegue regularizar um jogador mais caro, então larga, então fecha. Então, assim, eu sei que Rodolfo está iniciando ainda nessa caminhada, mas é um tipo de coisa que o torcedor não quer ouvir e que vai deixar o torcedor puto e com razão, porque o torcedor não quer saber se o Náutico está em dificuldade hoje para contratar. Bicho, o torcedor quer 4, 5 contratações
E tem de onde tirar. O Náutico ainda vai receber 3 milhões aí de cota da CBF, que está guardada, não, que a CBF não pagou ainda. É da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste. Então, assim, dá para fazer. Mas não é esse tipo de coisa que o torcedor quer ouvir. O torcedor quer ouvir que vai precisar de reforços. E eu acho que, principalmente, reforços agora de experiência. Porque eu acho que pesou muito o Náutico nesses 2 jogos. Faltou experiência em alguns momentos. E hoje, a partir do momento que Dado coloca 3 meninos, depois dos 20 minutos ali, no jogo decisivo, eu acho que foi muito... Veja, Matheus Cocão entrou, e eu não estou culpando os meninos não, longe disso. Matheus Cocão entrou, não fez uma partida ruim, até bateu os pênaltis bem. Fernando Neto, a mesma coisa. Júlio também. Eles não são culpados. Mas o meu medo hoje era se Júlio perde um pênalti, acabava a passagem dele no Náutico. Cocão nem se fala. Fernando Neto também. Então, assim, o Náutico jogou uma responsabilidade de 3 meninos que não era para ser jogada hoje. E hoje eles não saem como culpados. Mas talvez um jogador mais experiente ali, um jogador mais qualidade, teria feito uma diferença maior do que os meninos fizeram, que, como eu disse, culpa zero deles. Hoje os meninos têm que sair completamente isentos. E aí, ao mesmo tempo, você tem o Jael, né? Que tem a experiência, tudo isso que você mencionou, e ele perde a penalidade, né? Com a bola rolando. E capricho, né, Minhoca? Veja, capricho ele dele. Já perdeu. Ele perdeu no Ceará, na Sul-Americana de 2020, um pênalti lá contra o Bolívar, que se vencesse o Ceará estava encaminhado na primeira colocação, perde a penalidade também. Minhoca, desculpa, só você levantou essa bola de Jael. Eu não sei, assim, a fala de dados sobre Jael é uma fala de que eu não sei se Jael vai jogar a Série C pelo Náutico. Porque ele fala claramente em desobediência. Ele fala que foi uma desobediência, uma ordem. Ele descumpriu uma ordem do treinador. Então, assim, qual é o grau de confiança que Dado vai ter em Jael a partir de agora? Será que vai compensar? Assim, e Jael não vinha fazendo uma temporada ruim, não. Hoje ele fez um jogo horrível. Além do esqueça o pênalti, ele fez um péssimo jogo. Tanto que a torcida aplaude quando o Júlio vai entrar. Talvez por culpa do pênalti, mas já estava sumido em campo. Mas ele vinha fazendo uma temporada ok, fazendo alguns gols, sendo importante em alguns jogos, mas hoje foi mal. E aí, por uma questão, como eu disse, capricho, para mim, não passa na minha cabeça outra coisa. Capricho, achar que não, tá 1-0 o jogo com o time de interior, eu vou fazer o pênalti aqui para me dar moral, o jogo tá ruim, mas veja, não era o momento de ter pensado nele, era pensar no time. Era 2-0, matar a classificação, e ele acabou se colocando na frente do clube e prejudicando, acabando com a classificação do Náutico. O Cássio, o Fred até participando aqui, acho que é Fred, certo? Só para deixar claro, ele botou aqui a mensagem meia-noite 40, ele fala, né, sobre os desenhos das semifinais, né, a Federação Pernambucana obrigar que os dois jogos da final aconteçam na arena, tendo aí times do Sertão para jogar, um deles vai chegar nessa final. Então eu queria que você falasse um pouco aí se há possibilidade de uma mudança, você acha que Evandro pode, de alguma forma, voltar atrás nessa ideia inicial de os 2 jogos finais na arena? Olha só, a tabela não está publicada com a Arena Pernambuco nos jogos finais. Mas foi o presidente da Federação Pernambucana, não falou em off, falou em entrevista em on, ou seja, perguntou para publicar, só porque está, para quem não está entendendo o que Minhoca, contextualizando o que Minhoca trouxe, no regulamento de 2023, pela primeira vez no Campeonato Pernambucano, tem um artigo que diz que cabe à direção de competições, que é a FPF, a direção de competições da FPF, indicar os 2 estádios da final. Até o ano passado, era sempre assim, o mandante será o time à esquerda e o estádio do mandante à esquerda. O cara que joga à esquerda e tal. Isso no Brasil, né? Porque os Estados Unidos é o contrário, o mandante é o time da direita. Né? Mas assim, dentro do Brasil, e nesse ano não, nesse ano cabe à Federação Pernambucana. Na hora que terminou a primeira fase, aí eu falei com o Evandro, e porque tem os mandos, porque seria só essa semana, né? Tipo, as quartas de final, na terça e quarta, e a semifinal logo depois, agora, sexta e sábado. A final que vai ficar um pouco para frente, a gente pode até falar daqui a pouco, porque agora já meio que dá para saber quando vai ser, mas ou seja, a gente teria uma semana de mata-mata, que a gente tá vendo na tela aqui, desce só um pouquinho, que eu até botei em amarelo o artigo, essa imagem. Pronto, esse amarelo é justamente o artigo. Exclusivamente nas partidas finais, a DCO, que é a Direção de Competições, indicará os estádios para a realização dos jogos, ou seja, cabe à FPF. Como seria uma semana de quartas e semifinal, como é que ficaria a final? A federação vai exercer o artigo, isso é detalhe, ela não está obrigada não, é só uma indicação dela. Aí ele disse, sim, será. Eu disse, será na Arena Pernambuco? Será na Arena Pernambuco.
Eu não imagino que ele tenha falado isso, considerando Salgueiro e Petrolina numa final do campeonato. E aí eu vou para uma outra linha. Eu coloquei lá no meu blog, lá, já que os 2 jogos são na Arena Pernambuco, falando que se os times de interior passarem, eles vão ter que viajar de novo para a capital. Tipo, Petrolina vem para jogar na Ilha do Retiro, Salgueiro vem de novo. Não sei nem se vai voltar ou se vai para lá para o Sertão e depois volta de novo para pegar o retrô na Arena Pernambuco. E que se eles passarem, eles viriam mais 2 vezes para jogar na Arena Pernambuco. Se a final for entre os dois, isso é só fita. Aí como o futebol é muito político também, eu não consigo enxergar um presidente da federação tirando de 2 filiados do interior que não tem nenhuma ligação com a Arena Pernambuco esse jogo. Primeiro que o campeonato já ficaria um pouco desmobilizado, tá? Assim, a Globo acho que transmitiria de toda forma. A Globo passou Petrolina e Salgueiro na primeira fase, deu 18 pontos. O jogo foi editado, deu 18 pontos para Petrolina, para Salgueiro 0, Porto 0. Talvez eu me confunda o jogo, mas foi Salgueiro e Porto 0-0, deu 18 pontos. Então, afinal, daria uma boa audiência, não uma grande audiência, mas daria uma boa audiência. Mas não teria muito público, né? O estádio não é central, porque não teria nem aquele, tá jogando a final do Campeonato Pernambucano, bora, larga do trabalho e vamos lá assistir. Não teria nem isso. Tipo, Pacaembu lá em São Paulo. O cara tá lá em São Paulo, vai no meio. Então, se tá entendendo, se fosse nos aflitos, na Ilha Campo Neutro, isso não rolaria nem isso. Então, seria uma final pernambucana completamente esvaziada em termos de público. Então, nesse cenário, eu acho que só neste cenário seria dessa forma. Mas é só um pitaco. De repente, ele pode bater o pé e dizer assim, meu amigo, como o Champions League, velho. Não interessa, pode jogar o Real Madrid, o Liverpool, a final, como pode ser Bodo, que ele tem Bodo, não sei o quê. O Ludogorets da Bulgária. Ludogorets contra o, Ghent. Pronto, vai jogar em Wembley. Não interessa não vai botar outro canto, não vai ser. Pronto, se for por essa lógica, beleza. Mas, eu falei, só uma questão de pitaco, se for os 2 do Sertão, se eles avançarem a final. Mas até esse momento, aqui é uma palavra oficial, não é um diretor que acha que conversou com o senhor, não. É o presidente perguntado em forma oficial e ele respondeu que serão sim lá na Arena Pernambuco. Aproveitando esse tema, minha opinião. Muita gente é contra, é hora de pegar um hate de graça aqui. Eu acho que o Santa tem que jogar, tem que querer jogar no Arruda. Inclusive, essa regra que foi colocada esse ano, ela foi por maioria de votos. Dos 13 times, 10 votaram para ter essa mudança e 3 foram contrários. Náutico, Santa e Sport. Porque o regulamento da competição, a fórmula de disputa, ela foi aprovada pelos 13 times, foi de forma unânime. Aí teve uma segunda votação que foi só para definir isso aí, e foram 10 votos, mas são votos qualitativos. Como o Retrô tinha sido vice-campeão ano passado, o voto dele pesava mais, né? Ou seja, não é só 10-3, não é exatamente assim, não, é por pontuação. Um voto cada voto tem um peso. O Náutico, ou seja, por que eles foram contrários dos grandes? Porque o Náutico gostaria de jogar uma final dos aflitos, como jogou o Santa no Arruda, como jogou todas as vezes, porque o Náutico já jogou, por exemplo, 18 na Arena Pernambuco, a volta, e 14. 14, o Náutico, na verdade, tinha um contrato com a Arena, mas 14 foi na volta. O próprio Sport jogou um jogo já na Arena Pernambuco, a ida de 21, foi lá, mas o Santa nunca fez isso. O Santa jogou todas as suas partidas, ou ida ou volta, jogou no Arruda. Mesmo entendendo esse lado, vendo o outro lado, o lado do produto da competição, com todos os estados defasados como estão, o gramado ali do Retiro horroroso, o Arruda não tão bem cuidado, os aflitos um estádio menor em relação para ser um jogo que era para ser um público maior, tendo um estádio de Copa do Mundo, eu não estou dizendo na visão dos clubes, eu estou na visão de quem organiza o campeonato. Eu acho que para o campeonato é melhor que a final seja na Arena Pernambuco. Eu não gosto da imposição de dizer, eu quero que seja lá. Sim. Mas como produto, eu acho mais interessante. E outra coisa, não é também uma decisão inédita. A Federação de São Paulo, na verdade, faz isso há muito tempo. Em 2004, a final foi São Caetano, que joga no Anacleto Campanella, contra o Paulista de Jundiaí, que joga no Jaime Sintra, acho que é Jaime Sintra o nome do estádio, e os 2 jogos da final foram no Pacaembu. Ou seja, eles não jogaram nem São Caetano do Sul, nem em Jundiaí. Eles tiveram que sair da sua cidade para jogar no Pacaembu, os 2 jogos. Então, só para dar um exemplo de que isso já aconteceu outras vezes. Mas, enfim, essa é a situação posta caso, na sexta-feira, o Petrolina elimine o Sport e caso, no sábado, o Salgueiro elimine o Retrô. Aí a gente vai ficar num cenário muito curioso de possivelmente ter uma ré, porque eu não enxergo, se forem os 2 sertanejos, os jogos na Arena Pernambuco. Não. Pois é, também acho. Clauber,
finalzinho aí, quer fazer seu pódio? Eu sei que você já colocou dado aí, dado já está além do pódio, né? Mas queria que você falasse aí dos jogadores que talvez tenham sido mais determinantes nessa eliminação, e se você acha que dá para salvar algum jogador que ainda, na possibilidade, né, do que foi entregue ali em campo, se alguém conseguir escapar. Assim, como eu falei, a postura do Náutico me incomodou muito hoje, né? Então é difícil tirar muitos pontos positivos, e negativos dá para tirar vários. Mas eu acho que Jael, como eu disse, a partida dele, para mim, foi o pior do Náutico. A partida dele foi muito ruim e coroou, entre aspas, né, com um pênalti perdido por capricho, como eu falei. Foi muito mal, muito ruim a partida dele. Não conseguiu acertar nada, não conseguiu dar continuidade às jogadas, coisa que ele estava fazendo bem em outras partidas. Wagner, né, falhou no gol. Perdeu o pênalti. Era um goleiro, assim, não me surpreende, porque eu já esperava que Wagner fosse ter falhas em alguns momentos, e aconteceu hoje, mas não é ele o culpado pela desclassificação do Náutico, não coloco ele como culpado. A falha, o Náutico se colocar na situação de tomar um gol de empate perto dos 30 minutos, com a falha do goleiro, é muito culpa mais geral do que apenas do goleiro, né? Era num jogo como esse, obviamente, né? Num jogo como esse. Então, se o Náutico, se tá 2-0 ali, aquele gol ali podia no máximo ligar um alerta, mas acho que não renderia um empate. Então, apesar dos problemas de Wagner, não é ele o maior culpado. Mas, obviamente, está num pódio aí negativo, porque foi muito mal. E, rapaz, tem muita gente que pode entrar o Divan, acho que fez uma partida errando muito, veio uma sequência até boa, mas errou muito. Acho que vou fechar com o Divan. O Divan e Tossati, que o Tossati entrou e, pelo amor de Deus, é um jogador que acabou a passagem dele pelo Náutico, não tem a mínima condição, assim, é um jogador que não consegue tomar decisão errada, erra. Eu até pensei em algum momento que, se ele jogar como meia, talvez ele renda melhor, mas não, com a bola no pé, ele não consegue fazer nada de produtivo, assim. Então, foi muito mal. E positivo é difícil. Positivo, acho que Souza estava fazendo uma partida ok, nada muito espetacular. Acho que Jean Mangabeira estava fazendo uma boa partida, estava ganhando muita bola ali na entrada da área. Acho que só, não tem muito destaque positivo. Dá para fazer um elogio a Alisson Santos. Acho que Alisson Santos. Ia perguntar dele agora. Eu abri o microfone para saber o que você tinha achado da partida dele. Foi uma boa partida, porque ele erra muito, mas erra de tomar decisão, às vezes um drible a mais, mas ele ainda foi um jogador melhor que Vilheiro. Vilheiro vinha bem, hoje ele foi um jogador até melhor do que Vilheiro. Mas, assim, ele foi bem, mas podia ter produzido mais. Algumas tomadas de decisões dele podia ter sido mais eficiente. E aí, mas é um jogador de 20 anos, né? Então, um jogador que ainda está se maturando, né? É difícil criticá-lo, mas hoje ele fez uma boa partida. Não é uma partida para dizer próximo jogo é titular, não. Caion, quando voltar, é titular. Mas fez uma partida ok, até acima do que eu esperava. E aí, acho que faltou eu falar do negativo, mas acho que Dado está acima de todos, né? Acho que eu vim elogiando o trabalho de Dado, mas em 2 jogos decisivos passou muito por ele. E acho que as substituições, veja, olha as substituições que o Náutico fez. Eu entendi a ideia dele de tentar dar ofensividade para o time, mas ele colocou Matheus Cocão no lugar de Jean Mangabeira e Fernando Neto no lugar de Vitor Ferraz. 2 meninos de 20 e 21 anos no lugar de 2 jogadores experientes, num momento muito decisivo. E assim, velho, é melhor você joga Jean Mangabeira para dentro da área para tentar alguma coisa do que melhorar a saída de bola com esses meninos. E Vitor Ferraz, capitão do time, a liderança dele ali podia influenciar muito. Acho que essas 2 substituições de Dado ali acabaram com o que sobrava de psicológico do Náutico, porque são 2 meninos que não vão chamar a responsabilidade. Tentaram, correram, buscaram, mas não vão ser eles que vão decidir um jogo como esse para o Náutico. Pois é. JP, você quer mencionar alguma coisa a mais sobre, não sei, as escolhas, jogadores foram bem, foram mal, alguma coisa do jogo, ou até mesmo desse momento agora que o Náutico vai se preparar para começar a Série C? No momento que o Cláudio falou aí dessas substituições, né, essa entrada dupla aí de Cocão e Fernando Neto, eu iria mencionar, né, pela via de quem saiu,
né, de Mangabeira e Vitor Ferraz. Eu não trouxe meu pódio, mas passando rapidamente, os dois que saíram ali naquele momento, Ferraz e Mangabeira, eram os meus dois primeiros ali do meu pódio. Eu gostei bastante da partida de Vitor Ferraz, bastante mesmo, de verdade, como um jogador ali por dentro, caindo bastante pela direita, né, com certa liberdade, mas naturalmente caindo ali pela direita, por ser um lateral direito de ofício. Gostei bastante, alguns momentos descendo mais para uma organização, alguns momentos pisando mais no fundo, né, e de uma qualidade técnica e cognitivo acima, né. O físico já não acompanha tanto, a gente sabe disso, mas num jogo como esse, acho que é de uma extrema importância você ter, né, Vitor Ferraz ali até o final, inclusive para os pênaltis, né? Inclusive para os pênaltis, pela liderança, mas também pela cobrança, né? Lógico que o principal problema não foi por perder, né? Lógico, acabou perdendo, mas depois de tantas convertidas, acho que a gente tem que ver esse lado também. Mas eu acho que ter Vitor Ferraz em campo, sobretudo porque, na minha visão, né, e aí sempre dando a brecha aqui para quem quiser discordar, estava muito bem em campo, era por quem passava, né, a criação do Náutico, e Mangabeira também muito importante numa recuperação de bola, né, um cara que consegue fazer essa subida, que consegue organizar ali essa pressão, e quando o Náutico leva o gol, né, leva o empate, já ali caminhando para a reta final, e você pensa ali, pô, vai ter aqui mais 10 minutos, com, sei lá, 15 com os acréscimos, né? Acho que foi por volta disso, né, Cláudio, que o Náutico teve ali, depois do gol de empate. Você vai precisar ter mais qualidade, você vai precisar ter mais a bola no pé, mas esses caras são importantes nisso, né? Esses caras fazem isso também. O próprio Vitor Ferraz, você poderia ter ele mais numa organização ali mais baixa, Mangabeira, por ser um jogador de força, recuperando essa bola. E depois do gol do empate, né, do Salgueiro, onde todo mundo imaginava que teria 10, 15 minutos ali de pressão do Náutico, o que a gente viu foi um Salgueiro que teve a melhor chance, né, com uma chance ali que Bartô conduz uma bola ali por dentro e acha o Romarinho, que vinha entrando da esquerda, acaba que Romarinho se complica ali com a bola, tenta ali talvez cavar um pênalti, né, que claramente não foi, mas foi a melhor chance ali nessa reta final, né? Então fica nítido aí que talvez tenha tido um erro de avaliação, mas com certeza, né, a execução não foi das melhores, mesmo que a avaliação tenha sido boa, né, a avaliação tenha sido necessária ali para aquele momento, mas as substituições não surtiram esse efeito todo. E aí, de uma forma mais geral, né, com relação a essa eliminação do Náutico, com relação à eliminação que também teve recente na Copa do Nordeste, né, da forma como aconteceu, o que eu queria deixar assim, de mensagem, né, se eu posso passar um recado, é que não adianta, né, e o Náutico não precisa de uma caça às bruxas. Não é porque veio uma eliminação para o ABC, não é porque aconteceu essa eliminação hoje que está tudo errado, que tem que sair 10 jogadores e trazer 10 novos. Eu acho que não é por esse caminho. O Náutico precisa de reforços, precisa. Mas antes de Salgueiro, antes de ABC, todo mundo já sabia que o Náutico precisava de reforços. E é de qualidade técnica, é de jogador que chegue para entregar um pouco mais, jogador um pouco mais testado. Né? Não vou falar que é jogador já velho, não. Pelo contrário, é jogador que ainda queira crescer bastante na carreira e veja o projeto do Náutico dessa forma, seja para crescer junto com o Náutico, seja para crescer dentro do Náutico, num possível acesso, e galgar aí um contrato maior, numa Série B, né, e visando coisas maiores, ou seja, usando o Náutico para aparecer. Né? A gente sabe que o Náutico sempre vai estar colocando jogadores em boas prateleiras, né, e o Náutico precisa disso. Mas gente que queira ainda aparecer, mas que já tenha mostrado algo, que já tenha mostrado boas capacidades. Eu acho que o Náutico não precisa, nesse momento, de mais aposta. É difícil encontrar, é mais difícil ainda encontrar quando a grana é curta. Mas o Náutico precisa disso, e não é por hoje. Não perdeu, foi eliminado para o Salgueiro, Wagner não pega pênalti, traz outro goleiro,
Jael cobrou ali o pênalti que talvez não fosse para ele ter cobrado, era para Souza, e aí traz outro. Cocão perdeu o pênalti ali final e já é um cara ali que a torcida já tem uma certa crítica e bota para fora e vamos trazer outro. Não pode ser por esse jogo do Salgueiro que tem que mudar tudo. Tem que ter a avaliação e seguir dentro do que já era nítido antes mesmo dessa partida. Essa partida só trouxe ainda mais luz para algumas coisas, para alguns pontos que já podiam ser, que já eram notórios, né? Essa evolução ofensiva, né? Esses jogadores que vão entregar um pouco mais, um zagueiro ali de mais testagem, por mais que o Odivan tenha feito partidas interessantes, mas não é um cara que tem sequência de jogos e sequência de grandes jogos na sua carreira. Né? Pode ser um cara que já vem ajudando, né? de alguma forma, dentro de alguns contextos, e tem que ser entendido dessa forma. Esses caras precisam, né, ser utilizados, o Náutico precisa ter um corpo de time que dê uma segurança para que esses outros jogadores que vão estar ali mais no banco possam ser utilizados de forma mais inteligente, num contexto melhor para cada um. Alisson pode ser utilizado de uma forma, Odivan de outra, Cocão de outra, e o Náutico precisa ter essa tranquilidade para poder utilizar cada um. Eu acho que esse jogo de hoje não é um jogo para caça às bruxas. É um jogo para... A gente já tinha uma avaliação aqui, esse jogo deixou isso ainda mais claro e a gente vai seguir dentro dessa avaliação. Talvez se pensava ali em 3 reforços, talvez 4 e um quinto ali para compor, mas que não tem que estar tirando 5, 6 e trazendo outros 7 ou 8. Não acredito e não acho que é esse o caminho, né, de um overreaction aí que uma parte aí da torcida, e falo sempre pela minha bolha ali do Twitter, das redes sociais, né, que pude ver em alguns, até no chat mesmo. Eu acho que não é por esse lado. É um lado onde vamos seguir o planejamento, né, mas sabendo que esse jogo de hoje deixou uma luz ainda maior onde havia e onde há esses buracos. Perfeito, JP. E eu até, só para fechar também essa questão do Náutico, eu vejo que não é só o fato de preparar uma boa equipe, fazer contratações, mas a postura, né? Acho que o Cláudio mencionou bem isso aí. O que a gente viu a postura do Náutico contra o São Bernardo na Copa do Brasil, não deu para ver isso contra o ABC, não deu para ver isso hoje, e saber lidar com esse tipo de situação. Não, muitas vezes, quando o jogo não tiver da melhor maneira, você precisa sobressair, porque agora a Série C ela se torna muito mais importante. Já era importante, agora muito mais ainda por conta dessa eliminação no Campeonato Pernambucano.